O Internacional está muito próximo de anunciar o zagueiro uruguaio de 1,91 m de altura que estava no futebol alemão. E no vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes dessa possibilidade de um jogador que deve chegar ainda nesta semana a Porto Alegre, inclusive com o que disse o empresário do jogador. Além disso, eu quero te falar sobre Bruno Tabata, que quer vir para o Internacional. Ele falou que tem um interesse em continuar no futebol brasileiro e escolheu o Inter, além de Fortaleza e Atlético Paranaense. E quero te falar também, além disso, de uma outra possibilidade, Fabrício Bustos, que estaria indo para o River Plate com a chegada de Marcelo Gallardo. Quero te trazer também os detalhes no vídeo de hoje sobre essa possibilidade, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre Agustín Rogel, que é o novo reforço do Internacional, o zagueiro de 26 anos. Se tu conhece, deixa aí nos comentários, porque no vídeo de hoje eu quero te explicar quem é esse jogador e quem é esse novo reforço que o Inter está contratando. Mas antes de falar sobre chegada, a gente tem que falar sobre saída. E para falar de saída, eu quero falar sobre o Fabrício Bustos. O Bustos tem negociações com a equipe do River Plate. E todas as informações atualizadas que a gente tem são lá da Argentina. O River Plate acabou de anunciar a volta de Marcelo Gallardo e a partir da volta do treinador que é ídolo do River Plate, um dos maiores treinadores da América Latina, o River está fazendo um pacotão de reforços, trazido pelo Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo está ligando para cada jogador que o River está contratando para acontecer ali um poder de convencimento. Dito isso que eu falei, o Gallardo ligou para o Fabrício Bustos e convenceu o jogador a jogar na Argentina e desistir da ideia de, por exemplo, jogar na Europa. Lembrando, o Bustos e a sua família, quando ainda na sua infância, era torcedor do River Plate. Inclusive, antes de vir para o Internacional, ele recebeu uma proposta do River Plate. Naquele momento, o Inter, inclusive, ganhou a negociação ao invés do River. E agora existe sim a possibilidade dele jogar no clube da infância dele. O River fez uma proposta já para o Internacional, segundo a imprensa argentina, de 2,5 milhões de dólares. Tá? Isso dá aí um pouco mais de 10 milhões de reais, né? Um pouco mais de 12 milhões de reais. Lembrando, o Bustos tem contrato até o fim do ano com o Internacional. Existe uma cláusula de renovação automática que pode ser batida a partir do momento que ele jogar o número X de jogos nessa temporada, mas a tendência é que ele não faça esse número X de jogos e ele também não tem o interesse em renovar com o Internacional. Ou seja, a partir disso, é um jogador que ou o Inter vende agora, ou no fim do ano ele vai sair de graça e o Inter não vai ganhar absolutamente nada. Ou seja, essa proposta que chegou do River Plate de 2,5 milhões de dólares é uma proposta muito boa para o Internacional, pensando que é um jogador que chegou ao Inter por somente 300 mil dólares e além disso, o Inter vai ter um lucro, né? O Inter comprou ele por 300 mil, vai vender por 2,5 milhões. Óbvio, não é o valor ideal. No mundo certo, onde o Bustos tem ainda muito contrato com o Inter, é um jogador para 7, 8 milhões de euros, né? Que seria o valor ideal pela venda do Bustos caso o Inter tivesse um contrato bem amarrado com o argentino. Mas isso não é o que vai acontecer. O Inter pede cerca de 5 milhões de dólares. Acho muito difícil o River chegar nesse valor. Acho que o River vai chegar no máximo a 3 milhões e meio de dólares, vai ser a proposta máxima. Mas é um jogador que deve ser novo reforço do River Plate, segundo a imprensa argentina. E a partir da saída do Bustos, o Inter vai precisar trazer um novo lateral direito. Por quê? O Gumalo já foi embora, foi jogar no time lá do futebol da Grécia. O Inter não tem mais agora o Fabrício Bustos. Se realmente for confirmada a saída dele pro River Plate, o Inter vai ficar sem lateral, não tem um outro lateral direito no plantel. Tem o Igor Gomes, que faz a lateral direita, inclusive deve ser o quebra-galho até a chegada de um novo jogador. E tem o Rômulo, que também faz a lateral direita. O Matheus Dias, que tinha sido convocado para a seleção brasileira por fazer a lateral direita, também já foi pro Nacional da Ilha da Madeira. Então nem esse jogador existe a possibilidade. O Inter hoje tem dois jogadores quebra-galho, que é o Igor Gomes e também o Rômulo. Dois atletas que podem jogar na lateral direita, mas são dois atletas que não foram assim de origem, né? Não são jogadores de origem da posição. E ainda assim o Inter vai precisar, com esse dinheiro do Fabrício Bustos, né, 2,5 milhões, 3 milhões de dólares,
trazer um novo lateral direito aí por 2, 3 anos. E no mercado, né, o mercado de laterais, não só direito, mas esquerdo, é um mercado muito escasso. São muitas poucas opções que o Inter tem e ainda mais opções de muita qualidade, como era, por exemplo, o caso do Bustos, que é um dos melhores laterais direitos deste Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim deve ser um jogador que o Inter deve acabar perdendo por tudo que aconteceu nos bastidores durante essa temporada, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer antes de falar sobre, né, o novo zagueiro uruguaio. Quero te falar sobre o Bruno Tabata. Bruno Tabata, que é um jogador do Palmeiras, retornou de empréstimo. Ele estava na equipe do Qatar SC, lá dos Emirados Árabes. É um jogador que, inclusive, ia ser comprado pelo Qatar. O Qatar ia pagar 5 milhões de dólares ao Palmeiras para comprar esse jogador. E o Bruno Tabata disse que não queria ficar mais por lá. Ele queria voltar ao futebol brasileiro. O Tabata tá com 27 anos, tá? E ele quer ficar nesse momento no Brasil. Uma situação também que eu tenho para trazer para vocês é que o Tabata quer jogar no Internacional. A informação trazida pelo staff do jogador é que ele gostaria de vir para o Inter. Além disso, outros 2 clubes teriam feito uma possibilidade de contratar esse jogador em definitivo, Fortaleza e o Atlético Paranaense. O Palmeiras quer vender um jogador, mas o Palmeiras pede algo em torno de 5 milhões de dólares para liberar. Como todo mundo bem sabe, o Inter não tem essa grana, né? Nem perto disso para contratar um jogador. O Tabata seria o jogador para repor a saída do Maurício, que foi, obviamente, para a equipe do Palmeiras. Além disso, né, o que o Inter fez? O Inter fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, ou seja, o Inter quer o empréstimo do Palmeiras e ali tem a possibilidade de uma opção de compra. Só que o Palmeiras quer vendê-lo em definitivo, não tem o interesse em emprestar nesse momento. Mas o Tabata não quer nem ir para o Fortaleza, nem para o Atlético Paranaense, ele quer vir para o Internacional. E ele e os seus empresários aguardam que o Inter faça uma proposta em definitivo, que possa comprar ali os direitos econômicos. Né? Se é um jogador que, por exemplo, o Palmeiras quer vender por 5 milhões de euros por 100%, daqui a pouco o Inter faz uma proposta de 2 milhões e meio, né, por 50% dos direitos econômicos. É algo que pode acabar acontecendo e é sim uma possibilidade, porque o jogador quer vir para o Internacional. O Tabata seria realmente aquele jogador para repor, por exemplo, a saída do Maurício. Outra situação que eu quero contar para vocês, agora sim para falar sobre esse novo reforço, que é o zagueiro que o Inter está contratando de 26 anos, né, que é o Agustín Rogel. O Agustín Rogel é um jogador de 26 anos, 1,91 m de altura, é destro, é um jogador que surge no Nacional do Uruguai. No Nacional do Uruguai ele joga, por exemplo, no futebol da Rússia. Da Rússia ele sai e vem para a equipe do Estudiantes de La Plata, joga bem no Estudiantes e vai para o Hertha Berlim, que era um time na época que estava na primeira divisão do campeonato alemão. Ele faz ali 20 jogos dentro do campeonato alemão. Na temporada 22-23 o Hertha acaba sendo rebaixado. E agora na temporada 23-24 o Agustín não jogou, porque ele teve uma lesão de ligamento no joelho. E a partir disso ele ficou fora e ele não joga desde maio de 2023, só para vocês terem uma ideia. Mas é um zagueiro que chegaria realmente com características de ser um cara de bola aérea, né? Pela altura dele, é um jogador de 1,91 m, muito bom de bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, que é um problema hoje para o Internacional. É um jogador que está chegando sem custos, né? Porque o Inter está trazendo ele, eu consegui confirmar essa informação com o empresário dele, que é o Ariel, e o Inter está contratando ele por empréstimo com opção de compra. Ou seja, ele vai ficar até julho de 2025 no Inter, de graça, e depois disso o Inter tem a opção de compra junto à equipe do Hertha Berlim. Ele vem só pelo salário. Sobre a questão, né, de fisiologia dele, como é que ele tá, porque é um atleta que não atua desde maio de 23. Eu perguntei pro empresário dele e ele disse que ele tá recuperado. Ele fez uma pré-temporada e ele deve chegar nessa quarta-feira a Porto Alegre, faz exames médicos, o Inter vai fazer uma bateria de exames dele para saber como é que tá a questão física e a partir disso assinar o contrato com o Internacional. Tá, mas se tudo aprovado e ele for novo jogador do Inter, a tendência é que, obviamente, nesse fim de semana ele não tem condições de jogar, porque precisa entrar no BID, antes de entrar no BID precisa ter, né, toda a parte de trabalho, todos aqueles documentos junto ao Brasil, porque é a primeira vez que o Agustín vai jogar em território brasileiro, então uma série de coisas tem que ser feita antes. Mas pro jogo da semana que vem, a tendência é que ele já possa estar à disposição do técnico Roger Machado. Óbvio, é um jogador ainda sem ritmo de jogo, né? Vai precisar conquistar ritmo, a tendência que inicie no banco de reservas, possa entrar, mas é aquele atleta que inicialmente pode chegar inclusive para a vaga do Vitão, que tem a possibilidade de ir pro Real Betis, mas também de outros clubes da Europa. É um jogador de ainda 26 anos, ou seja, tem um potencial de revenda, é um jogador novo, não é velho, né? Ou seja, tecnicamente, né, e fisicamente é um jogador que ainda tem a contribuir. A único X da questão é realmente essa parte física, como é que ele tá.
E pegando alguns scouts, né, de caras que realmente assistiam o Agustin Rogel, né, que não é o caso, né, nunca tinha assistido um jogo desse jogador, né, inclusive se tu assistiu, deixa aqui nos comentários, mas eles dizem que é um jogador de imposição, né, um jogador de, tanto na bola aérea ofensiva como defensiva, é um jogador que não toma muitos cartões amarelos, é um jogador que tem uma quantidade de passes boa, então é um cara que teoricamente sabe sair jogando, pela altura dele, né, de ser um jogador de 1,91 m de altura, né, mais ainda a sua possibilidade, né, de pular, consegue chegar a mais de 2 metros tranquilamente, mas ele é um jogador que não é tão rápido, né? E não é, por exemplo, que nem o Robert Chenan, que nem o Vitão, que são jogadores rápidos, né? Que conseguem, por exemplo, correr para trás com uma certa facilidade. O Rogel já é um jogador um pouco mais lento, assim como, por exemplo, o Gabriel Mercado. É uma característica de zagueiro um pouco diferente, mas é uma característica que o Inter não tem um plantel, né? A chegada do Rogel, ele já se torna o jogador mais alto do grupo do Internacional, inclusive contando com os goleiros. Isso já é uma característica bem importante, e lembrando, de um cara que chega de maneira gratuita inicialmente ou internacional, posteriormente com possibilidade de opção de compra, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!